Imagine você chegar no supermercado hoje e ver esses preços aqui. Margarina Doriana 500 gramas 42,900. Leite longa vida LG 1 litro 29,900. Coca-Cola ou Pepsi Cola 1 litro e 25 sem casco 19,800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas 99. Papel higiênico Camélia com 4 24,900. Super União 759 o quilo. Farinha de trigo Dona Benta 599 o quilo. Detergente em pó Omo 2.990. Massa sêmula Adria 1.190 o quilo. Óleo de soja Violeta 1.199. Arroz parboilizado Tio Max 790 o quilo. Frango congelado sertanejo 1.590 o quilo. Leite moça 1.590. Sim, gente, isso aconteceu de verdade aqui no Brasil. Em anos de 80, 90 até 1994, quando foi lançado o Plano Real, que conseguiu controlar aí essa hiperinflação que nós vivemos durante quase 20 anos no nosso país. Uma inflação acumulada de quase 2.400% no período, era bem complicado a vida, tinha que receber o salário, correr para o supermercado, fazer uma compra grande por mês, antes que não se conseguisse comprar tudo que queria. Era como se a inflação era como um dragão que queimava o dinheiro de todo mundo, você perdia quase metade do seu poder de compra em muito pouco tempo, questão de 2, 3 meses. Mas por que a inflação assola tanto nossos pais, nossos avós, a nossa geração? Hoje não num nível tão alto como era naquela época, mas continuamos a ver esses aumentos de preço e o nosso poder de compra ser corroído ano a ano. Então, vamos entender o que acontece com a tal inflação. Eu sou Paulo Renato e esse é o canal Visão de Mundo. Aqui a gente fala sobre economia, negócios, tecnologia e tantas outras coisas que têm mudado e transformado o nosso mundo ao longo dos últimos anos. Aproveite para se inscrever no canal aqui, ativar o sininho para não perder novos vídeos que a gente vai criar aqui e também vai estar ajudando a gente a divulgar esses vídeos e esse conteúdo para mais pessoas poderem tirar proveito também. Mas vamos logo para o vídeo entender qual é a verdade sobre a inflação. Para começar a entender a inflação, pessoal, a gente tem que entender como o mercado funciona, como ele se autorregula. O que diz que produto A custa X preço e produto B custa Y preço? Como o mercado faz isso? Então isso, por sua vez, acontece por um conceito básico da economia, que se chama Lei da Oferta e Demanda, ou Lei da Oferta e Procura, como muitos conhecem. Lembrando que a gente falou há pouco tempo aqui sobre os anos de hiperinflação aqui no Brasil, eu queria comentar algo que aconteceu lá no início dos primeiros planos econômicos que o Brasil fez. O Brasil teve em torno de 6 planos econômicos antes do Plano Real, em 1994. Esses planos tinham como objetivo conter aquela hiperinflação, tomar medidas para isso. Entre esses planos a gente tem o Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1 e Plano Collor 2. Mas especificamente lá no primeiro, que foi o Plano Cruzado 1, em 1986, o presidente da época, José Sarney, implementou um decreto que dizia que os preços deveriam ser congelados. Ou seja, não poderia haver aumentos de preço. O mercado deveria precificar os produtos através de uma tabela que o governo iria fazer. Essa tabela daria para o consumidor o preço que ele iria pagar e esse preço deveria perdurar durante um bom tempo. Mas isso acabou causando problemas mais para frente. Por que isso aconteceu? Então, justamente pela tal da lei de oferta e demanda. Basicamente, a lei da oferta e demanda diz que o mercado ele se equilibra através do momento em que a demanda é igual à procura, ou seja, quando a demanda de um determinado produto ela é a mesma que a quantidade que os consumidores procuram.
Aqui no gráfico que a gente vai abrir aqui, nós temos o exemplo do nosso sorvete, né? Mercado de sorvetes. Essa tabelinha aqui, esse gráfico, ele nos diz que ao preço de R$2, que é onde as duas linhas ou as duas curvas se encontram, que uma é a curva da demanda e a outra é a curva da oferta, no ponto de encontro, você tem uma quantidade demandada pelo mercado de 5 sorvetes, ou seja, as pessoas querem comprar até 5 sorvetes, e os fabricantes conseguem ofertar a mesma quantidade de 5 sorvetes. Ou seja, o mercado está em equilíbrio. Mas o que acontece se esse preço baixar para, vamos dizer aí, R$1,50? Então aqui a nossa tabelinha também mostra que é o preço de R$1,50. Você vai ter na linha da oferta uma quantidade de 3 sorvetes, ou seja, os fabricantes vão querer ofertar apenas 3 sorvetes, porque baixou o preço, para eles não é tão atrativo fazer sorvete para vender. Já na linha da demanda, a gente teve um aumento de 5, agora as pessoas não querem comprar mais 5 sorvetes, elas querem comprar 7, porque está mais barato, né? Então, elas querem automaticamente comprar mais. Mas vamos dizer que esse preço sobe para R$2,50. Aí nós já vamos ter, segundo a tabela aqui, um aumento na oferta. Ou seja, os fabricantes já querem fazer mais, porque a R$2,50 fica mais atrativo, eles conseguem lucrar mais, então eles vão querer vender mais. Só que ao mesmo tempo, o consumidor vai querer comprar menos, porque está mais caro, então está mais difícil para ele, com mais dinheiro, com o mesmo dinheiro, ele vai comprar menos sorvete do que ele comprava antes. Então, não tendo nenhum desses dois valores o equilíbrio, o que acontece? Se o preço está R$1,50, o mercado vai aumentar o preço para ter o equilíbrio. Se o preço está R$2,50, ele vai baixar para R$2 para ter o equilíbrio. Sempre tem que ter o equilíbrio entre oferta e demanda. Porém, pessoal, essas duas linhas aqui, essas duas curvas, elas podem se deslocar por fatores externos, como coisas que acontecem no mundo, que nem você já ouviu falar que, nossa, uma guerra fez o preço do petróleo aumentar, ou uma epidemia fez o preço dos medicamentos aumentarem. Então, esses fatores podem causar um deslocamento, tanto na linha de oferta quanto na de demanda, que são coisas que vão influenciar os custos de produção e até mesmo a quantidade que as pessoas querem comprar de determinados produtos. Isso nos ajuda a entender, na prática, o porquê que o congelamento de preços feito lá pelo presidente José Sarney foi um verdadeiro fracasso, uma vez que ao preço congelado de mercado, os fabricantes não conseguiam suprir o excesso de demanda que existia. Isso que acarretou, na prática, em prateleiras praticamente vazias, nos supermercados e nos comércios em geral. Não existia muita demanda, mas pouca oferta de serviços. E o congelamento de preços, na prática, ele apenas fazia com que a lei de oferta e demanda não pudesse acontecer. Não existia equilíbrio de mercado. Então, uma vez entendido o conceito de oferta e demanda, nós temos o primeiro motivo para existir inflação. Esses deslocamentos das curvas de oferta e de demanda que nós comentamos, a gente viu ali que podem ser por fatores externos. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo, ainda está vivendo, uma epidemia global. E uma epidemia, justamente, ela mexe com a questão da demanda. A procura que as pessoas têm é maior por medicamentos, principalmente alguns tipos específicos, também por serviços de saúde, pois as pessoas acabam ficando mais doentes ou têm medo de ficar doente. E para suprir esse aumento da demanda, que não é natural, logicamente, os fabricantes desses medicamentos e os prestadores de serviços de saúde têm que investir no aumento da sua produtividade, contratar mais mão de obra, aumentar seu maquinário e por aí afora. Esses custos, naturalmente, vão ir para o preço desses medicamentos e desses serviços, o que vai gerar inflação, lógico, uma inflação causada por um aumento da demanda. Também a gente pode pensar também quando existe a diminuição da oferta de um serviço.
Por exemplo, nós temos muitas hidrelétricas. No nosso país, o fornecimento de energia é feito por hidrelétricas, que usam a força das águas para gerar energia. E essas hidrelétricas dependem muito das chuvas. Se a gente pega uma época com pouca chuva, esse serviço a gente sabe que ele tem uma demanda constante, pois é um serviço básico. Essas hidrelétricas vão passar a ter um custo maior por causa da falta de chuva para fornecer a mesma quantidade de energia que eles tinham antes. Então, naturalmente, o preço da energia vai ficar mais caro por causa que o custo aumentou. Ou elas vão produzir menos energia ou vão produzir a mesma quantidade por um preço maior. Então, esse é o primeiro motivo para haver inflação. Aumento de oferta e de demanda artificial, por fatores externos. Outro ponto a se considerar também é a expectativa que se tem sobre futuros aumentos de preços, principalmente em épocas de hiperinflação, como a gente comentou antes, que existiu aqui no Brasil. Os empresários, eles meio que antecipam um determinado aumento que pode vir a ter, uma futura inflação, antes que isso ocorra, para eles terem uma gordura para poder girar a sua produção, eles vão e aumentam o preço para poder ter caixa para continuar suas operações, mesmo quando a inflação vier a comer o seu lucro. Mas, apesar desses fatores causarem inflação, não é uma inflação contínua, até mesmo porque são causados por fatores que são passageiros. No momento que determinadas situações se normalizarem, como guerras, epidemias e outras tantas, o preço tende a se equilibrar novamente, através da lei da oferta e demanda. As coisas voltam ao normal. Porém, gravem bem o princípio de oferta e demanda, pois esse é o fundamento básico de equilíbrio da economia e vai nos ajudar a entender o porquê nós temos inflação contínua, ano após ano. Pois apesar de não termos hoje uma hiperinflação, como a gente tinha nos anos 80 e 90, ainda temos uma degradação lenta, bem gradual do nosso patrimônio, ano após ano. De acordo com matéria do Portal Contábeis, de 16 de junho de 2022, nós já perdemos 86,57% do nosso poder de compra desde 1994. O nosso real aí está bem desvalorizado. Isso significa que o que comprávamos com R$100 lá em 1994, a gente precisa hoje desembolsar R$ 744,55 para comprar as mesmas coisas. Uma inflação acumulada de 644,55%. Não é mole, não. Mas então, o que causa inflação contínua, pessoal? Sim, impressão de dinheiro feita pelo governo causa inflação. Mas por quê? Gente, o problema não está na impressão de dinheiro em si, mas sim quando essa impressão é feita num ritmo mais acelerado que o ritmo da produção econômica do país. Inclusive, o serviço de impressão de dinheiro, moeda fiduciária, é necessária para suprir demandas, como substituição de cédulas em moedas desgastadas e deterioradas com o tempo. Suprir o aumento no uso do dinheiro físico, nos saques bancários que as pessoas fazem, e acelerar o crescimento econômico. Mais dinheiro para que se gere novos negócios e aumente a produção econômica do país. Essa parte aí é feita através de empréstimos facilitados para empreendedores que vão usar esse dinheiro para produzir mais, gerar novos negócios, novos empreendimentos. Esses três motivos para imprimir dinheiro não causam inflação, porque eles não alteram na sua essência o equilíbrio entre a quantidade de dinheiro circulante e a produção econômica do país. Porque a substituição de cédulas não aumenta a quantidade de dinheiro circulante, uma vez que as moedas deterioradas e desgastadas serão destruídas, substituídas por um dinheiro novo. Também, quando o governo imprime dinheiro para dar aos bancos suprir as necessidades de saque, esse dinheiro, na sua essência, ele já existe lá na sua conta bancária, em forma de depósitos. Porém, às vezes o banco não tem esse dinheiro na sua reserva, porque ele fez empréstimos e colocou para girar de alguma forma que é legal, que eles têm direito a fazer,
mas esse dinheiro, por algum motivo, não está nas suas reservas. Isso aí é um assunto para um próximo vídeo que a gente vai falar, né, sobre o que o banco faz com o seu dinheiro. Mas seguindo em frente, também os empréstimos dados a empreendedores para aumentar os seus empreendimentos ou gerar seus novos negócios, eles, na prática, vão suprir esse equilíbrio da quantidade do maior número de dinheiro circulante, fazendo com que exista maior produção econômica no país, porque eles vão gerar novos negócios, novos empreendimentos. Então, isso faz com que não se gere equilíbrio a balança entre quantidade de dinheiro e produtividade econômica. Ou seja, a lei da oferta e demanda está novamente agindo para equilibrar os dois lados. Mas então, quando a impressão de dinheiro ela se torna então um problema? Vamos criar um exemplo simples para entender isso. Vamos supor que um país X tenha uma base monetária de R$1.000 circulantes na sua economia. E esse mesmo país produza 4 produtos diferentes: café, leite, carne e ovos. Vamos agora supor que nesse país se estabeleceu, pela lei da oferta e demanda, levando em conta sua base monetária de R$1.000, que uma caixa de café custa R$3, um litro de leite custa R$2,50, um quilo de carne R$10 e uma bandeja de ovos R$5. Não vamos nos apegar às proporções, pois é apenas um exemplo. Agora vamos imaginar que o governo do país X resolve imprimir mais R$1.000, aumentando a quantidade circulante para R$2.000 na sua economia. Ou seja, ele dobrou a quantidade de dinheiro na sua economia. Mas, ao mesmo tempo, não houve aumento na produção de produtos em circulação. O café, o leite, a carne e os ovos continuam sendo a mesma quantidade na sua produção. Ainda é ofertado a mesma quantia e não se criou um novo produto nessa economia que drenasse essa quantia a mais de dinheiro. Logo, a consequência é lógica: dobrando a quantidade de dinheiro, mas mantendo a mesma produção, o preço dobra. Uma caixa de café, que custava R$3, passa a custar agora R$6. Um litro de leite vai de R$2,50 para R$5. Um quilo de carne, de 10 para 20. Uma bandeja de ovos, de R$5 para 10. Em outras palavras, a economia tende a drenar o valor monetário circulante e distribuir na sua produção. Nesse mesmo exemplo, se a produção tivesse um aumento, por exemplo, ela diminuiria o impacto do aumento de preços. Digamos que o café foi de 50 caixas para 75 caixas produzidas. Ele teve um aumento de 50% na sua produção. Isso faria com que o aumento do preço desse uma reduzida. Ao invés de dobrar o preço de R$3 para R$6, esse aumento seria de apenas 50%, indo de 3 para 4,50. E essa é a grande verdade sobre a inflação, pessoal. A verdade é que todos os governos, seja do Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, gasta mais do que consegue arrecadar com os impostos e tributos que consegue coletar. E acabam, na maioria das vezes, por usar o artifício da impressão de dinheiro para cobrir seus furos no orçamento. O que no curto prazo pode até funcionar, porém depois que esse dinheiro percorre a economia e se dilui na produção, acaba gerando o efeito inflacionário, o que leva a grandes crises econômicas se não for devidamente controlado. Inclusive, isso se expressa nesse gráfico aqui, que vocês podem ver que é a inflação e a dívida externa que veio lá a partir do ano de 1970. Vocês podem notar aqui que a inflação ela vai subindo de acordo com que a dívida externa vai aumentando, a dívida externa aqui do Brasil. Então, isso mostra que essa relação existe entre os gastos públicos e a inflação, porque é usado o artifício da impressão de dinheiro para poder, entre aspas, eles poderem cobrir o que eles não conseguem cobrir com impostos e tributos. Então, como o dinheiro de um país representa a sua riqueza, todo dinheiro criado precisa ter uma compensação em produtividade, ou seja, mais dinheiro, mais produtos, mais serviços, mais empresas. E é justamente essa a diferença de países mais ricos, como os Estados Unidos,
para países menos desenvolvidos como o Brasil. A sua produtividade, ou PIB, Produto Interno Bruto, sigla que representa o quanto de produtos e serviços o país gerou em um determinado período. Em geral, todos os governos gastam mais do que arrecadam com seus impostos e tributos, e entram no círculo vicioso da impressão exagerada de dinheiro. Mas os países com economia mais forte conseguem reduzir o efeito através do crescimento da sua produção econômica. Então a grande verdade é que não existe político bonzinho. Quando você vê eles lá falando bonito que vão ajudar, dar auxílio isso, bolsa aquilo, a grande realidade é que provavelmente eles vão aumentar impostos e imprimir mais dinheiro para financiar essas benfeitorias, que boa parte dessa impressão vai ser para cobrir os seus gastos mesmos, e uma parte vai ser feita alguma coisa para poder justificar o que eles estão fazendo. Porém, isso vai acabar por desincentivar empresas, pois ao aumentar impostos, ele vai fazer com que essas empresas diminuam seu ritmo de produção, tenham que até mesmo parar de produzir, porque para elas se torna mais difícil manter sua atividade no país, o que gera desemprego, menos riqueza, com isso mais dinheiro circulando, vem a inflação. E você perde seu emprego e, no fim, fica à mercê novamente do governo. Pois é, gente, não existe solução mágica. Não é só apertar o botão para sair mais dinheiro da impressora e pronto, está tudo resolvido. O buraco é bem mais embaixo. E é isso aí. Se esse vídeo te ajudou a ampliar seus conhecimentos, sua visão de mundo, deixa o like aqui para ajudar a gente na divulgação e ativa o sininho para receber mais conteúdos esclarecedores como esse. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar também dessas informações. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!